Olá, minha gente, aqui é o Otávio Torrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui diretamente no canteiro para trazer para vocês hoje mais um tema quente sobre agrofloresta, que muitas vezes é pouco falado, pouco comentado, que é o planejamento agroflorestal. Tanto o planejamento agroflorestal para quem está contratando um consultor agroflorestal, quanto o planejamento para o próprio consultor, para o trabalho do consultor, para que ele possa trabalhar concomitantemente em várias áreas, né? Como é que isso funciona? Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje e vamos trazer algumas informações sobre esse tema que eu acredito que podem ajudar muita gente aí. Bom, como vocês estão vendo, a gente hoje está começando a abertura dos berços nesse sistema que vocês estão vendo aqui, ó. Ainda falta manejar ali aquela árvore. A gente tirou um pau-pombo, né? Estava podre, inclusive, mas estando ou não a gente teria manejado. Então essa é uma área aqui, vai até aquela ponta ali, que ao todo a gente calculou em mais ou menos 2.000 metros quadrados. São linhas longas, em alguns pontos as linhas chegam a 50 metros. Então é isso, ali a gente está abrindo com trado os buracos, né? A gente ganha muita agilidade com a máquina em abrir, né? E aqui, como a gente não tem a possibilidade de fazer a vala, a gente usa o trado para fazer um buraco um do lado do outro, com a finalidade de afofar bem a terra, de permitir que a raiz das árvores que vão ser plantadas aqui possam se desenvolver mais facilmente, né? E isso faz com que a gente ganhe muito tempo no plantio agroflorestal, a abertura dos berços mecanizada. Esse é um dos primeiros aspectos do planejamento. A gente vai mecanizar ou não vai mecanizar a implantação? Outro aspecto que eu quero trazer sobre o planejamento é de que maneira a gente vai marcar a área de trabalho. Muitas pessoas preferem trabalhar com linha, mas eu pessoalmente trabalho com balizamento. Eu retiro balizas de gliricídia, de amora ou de alguma planta que pegue por estaquia facilmente e uso elas como baliza. Observem que elas estão alinhadas. Uso elas como baliza e aí com esse balizamento eu faço, digamos, o coroamento do balizamento para poder entrar com o motor cavando os buracos. Tá certo? Então aqui a gente vai ver onde a gente ainda não fez esse trabalho. Isso me permite que eu trabalhe mesmo sem fazer a capina, por exemplo. Mas essas gliricídias, que são as minhas balizas, ao mesmo tempo que já estão balizando a área que eu vou trabalhar, elas já estão plantadas também. Isso é um aspecto do planejamento que é muito importante. Como é que você vai planejar a sua área para que você consiga cumprir o prazo de plantio e você possa estar trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, eu como consultor no caso. As balizas já me permitem saber quantas bananeiras eu vou gastar na minha área, quantas mudas eu posso ter, no caso se eu for trabalhar com mudas, de plantas específicas, como por exemplo citros enxertado, como foi o último plantio que eu fiz. A cada 3 metros citros enxertado. Quando eu fiz o meu balizamento, eu sabia exatamente, nenhuma mais, nenhuma menos, quantos citros eu ia precisar. Então eu consigo fornecer para o meu cliente uma previsão exata da quantidade de mudas. Então nesse aspecto eu prefiro trabalhar muito mais com balizamento do que com a linha, que passar a linha e depois ir plantando, né, e tal. A linha, na minha experiência pessoal, a gente fica se embolando muito, principalmente em um canteiro de 2.000 metros quadrados como esse. E na verdade, esse canteiro aqui que tem 2.000 metros quadrados, na verdade ele tem 9.000 metros quadrados, que ele vai até lá no final, mas a gente ainda vai ter que manejar essa área aqui, vai ter alguns trabalhos de manejo que a gente vai fazer numa segunda etapa. Então a gente optou por começar com essa área de 2.000 metros, também a gente está no mês de janeiro, que é um mês que, em tese, é o pior para se começar a trabalhar,
Mas a gente está trabalhando em pleno mês de janeiro porque a gente fez um planejamento de atividades do que dá para fazer essa época do ano em termos de plantio aqui na região que eu estou inserido, que é o sul da Bahia, uma região tropical úmida, né? Então, baseado nesse planejamento, a gente começou a trabalhar em janeiro, mesmo sem uma perspectiva de boas chuvas, tá? Mas, por exemplo, a banana, essa época do ano, é a melhor época para plantar ela. Mesmo que não chova, ela aqui na região se desenvolve melhor plantando essa época do ano do que plantando no mês de junho, que é o auge das chuvas. Então a gente resolveu ir adiantando todo o nosso processo de plantio, deixando ele prontinho, e aí a gente vai começando a plantar pelo balizamento das glicídias e pelas bananas. E ao final das bananas a gente pode trabalhar com as árvores de reflorestamento, que também são muito resistentes. E ao final a gente entrar com as frutas e sementes já no começo das chuvas de fevereiro para março. Então, gente, um aspecto muito importante do planejamento é a gente saber a diferença entre sonhar uma agrofloresta, executar, né, planejar essa agrofloresta e executar essa agrofloresta, né? E executar esse plantio, porque a primeira fase é o plantio. Então, sem o plantio, nada mais acontece. Então, dentro do planejamento, planejar a implantação digamos que a primeira grande fase, né, desse planejamento. O planejamento tem vários aspectos. A gente precisa entender que um dos principais aspectos do planejamento é dar a ele viabilidade, ou seja, executabilidade, tá certo? Você só vai conseguir fazer com que seu planejamento funcione se você conseguir executar, se você tiver meios para executar. Então muita gente não consegue executar os seus sistemas agroflorestais por uma questão de planejamento muito simples, chamada parálise. A pessoa quer saber tudo, fazer tudo perfeito para ela poder se sentir segura o suficiente para fazer algo. Mas como o perfeito é impossível de ser alcançado, e o feito é melhor que o perfeito, então muita gente erra por esse problema da parálise. A pessoa trava tentando aprender tudo, planejar tudo, deixar tudo perfeito para poder executar. Esse é um aspecto negativo do planejamento. Mas de um modo geral, o planejamento é fundamental. Sem ele, você não vai conseguir fazer seu SAF. Planejar uma roça de mandioca, de aipim, é muito simples. Você vai lá, você escolhe a área, você cava o berço e planta, muitas vezes até sem adubo nenhum, e você vai ter o seu resultado. Eu diria que é um dos plantios mais simples que existem, né? O plantio de milho, de aipim e de feijão, né? Agora, quando você trabalha com uma agrofloresta, que você tem uma grande gama de variáveis atuando no mesmo canteiro, uma grande gama de conhecimentos diferentes atuando na mesma implantação, você precisa entender como é que você calcula essas variáveis, né? Como é que você viabiliza elas, tanto em termos econômicos quanto em termos de tempo, porque você fazer um plantio e perder ele é muita perda de tempo e muita perda de recurso, porque é um investimento fazer um plantio agroflorestal. Então, o primeiro aspecto que a gente pode observar num plantio agroflorestal do planejamento é onde é que eu vou plantar, tá certo? Então, escolher a área que vai ser plantada é muito importante. Quando você vai escolher a área que vai ser plantada, você tem que ver, eu consigo chegar com o material lá? Como é que é a logística para chegar nesse material? Que tipo de solo eu tenho nessa área? Qual é o meu clima e a posição solar? Através disso, você vai começar a entender que tipos de planta você pode estar plantando ali, né? Não adianta eu estar numa área, por exemplo, totalmente a norte, noroeste, e já querer sair plantando uma planta muito sensível, como um abio roxo, como um cacau, um cupuaçu, entendeu? Plantas que precisam de um certo nível de sombra e de frescor para se desenvolver. Mas se nesse mesmo local eu botar pitanga, botar acerola e citros,
ele vai se desenvolver muito melhor. Ou mesmo as plantas da família do cajá, umbu-cajá, umbu, né? São plantas que têm muita resistência também solar, né? Há um aspecto mais quente, né? Então, assim, por que eu estou citando esse, digamos assim, o aspecto mais solar? Porque a área que eu estou trabalhando aqui, que eu acabei de mostrar, é uma área que está posicionada noroeste, uma área muito quente dessa propriedade. Então, quando eu vou planejar ela, eu preciso observar para esse aspecto, para escolher quais as plantas que vão dar início a esse sistema. E a partir dessas plantas que vão dar início a esse sistema, depois eu posso vir com plantas com maior exigência de frescor, de um ambiente mais fresco. Então, é muito importante eu saber a posição que o sistema está. Isso tudo falando sobre o aspecto do planejamento para o cliente, né? Do que eu vou estar falando para o cliente, do que eu vou estar ofertando para ele como solução para a questão dele. Porque a questão principal do cliente é o sonho dele. Ele sonha em ter um sistema agroflorestal produtivo dentro da sua propriedade, né? Muitos clientes não têm condições para executar isso sozinho, porque eles têm outras atividades de vida e não vivem sobre a ótica da agricultura familiar, não são uma família, às vezes é um casal só, às vezes é uma pessoa sozinha, que trabalha com uma outra coisa e mora em uma propriedade rural e diz, quero ter uma agrofloresta, eu tenho aqui um funcionário pô, eu posso manter um SAF aqui para ter uma melhor qualidade de vida, para poder contribuir com as nascentes que tem na minha propriedade, né? Ou que tem na propriedade do vizinho, ou que tem no rio da região. Então, geralmente as pessoas querem implantar um sistema agroflorestal com um objetivo absolutamente altruísta, por um lado, e de soberania alimentar por outro. Então, é muito comum isso hoje, né? Eu diria que muitos dos clientes que chegam até mim chegam com esse desejo, né? Alguns também chegam com o desejo de produção, de ter produtividade. Eu tenho uma propriedade, nunca trabalhei com uma área rural, mas eu quero produzir alguma coisa. Então, esse planejamento, a partir disso, o que eu quero produzir e o que eu tenho intimidade para poder chegar a produzir mínima, ou o que a minha região tem de intimidade, vamos dizer assim, cultural dentro da agricultura. A partir daí, eu posso começar a planejar áreas que possam se reverter em geração de renda para essa pessoa ou para essa família. O planejamento é muito importante que ele seja adequado para a realidade de cada propriedade. Por isso que é muito importante esses aspectos que eu citei antes. Então a gente vai olhar para todos esses aspectos e a partir desses aspectos a gente vai decidir o que será plantado nessa área. Quando eu decido o que será plantado, aí eu posso começar a marcar os meus canteiros, começar a marcar a área e começar a abrir os berços, a trabalhar. Se eu vou fazer alguma melhoria no solo para poder avançar na minha sucessão natural, né? Então, vou mostrar um outro aspecto para vocês aqui para explicar melhor o que é esse avanço na sucessão natural dentro do planejamento de uma área. Veja bem, essa área aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente já fez o balizamento com as glicídias, é uma área que, por exemplo, aqui ó, temos um murici, pau-pombo, janaúba, biriba, né, sete casca, ali temos um tucum e muito mundururu. Aqui na Mata Atlântica, esse tipo de vegetação a gente chama de capoeira. E é aquela capoeira que a gente fala capoeira de mundururu, ou seja, mundururu, que é uma melastomastácea, né? Não me engano, gente, eu não sou biólogo, então posso estar errando o nome aqui. É parente da quaresmeira, da canela de velho. É uma planta que é indicativa, ó, essa plantinha aqui, ó, que está aqui por trás. Ela é uma planta que ela é indicadora de alumínio tóxico. Ou seja, eu tenho um solo extremamente ácido aqui. Ali eu tenho uma embaúba que mostra que a gente está numa escala sucessional pioneira, iniciática, né? Então aqui temos uma vegetação secundária 1, né? Como a gente chama, que é aquela primeira vegetação arbórea que surge. Então a gente tem uma área aqui com solo muito ácido, compactado, com várias questões que passou muito fogo, teve muita degradação ao longo de muitos anos. Porque logo ali mais à frente a gente vê um imbiruçu vermelho, ó.
É aquela árvore grande, é uma árvore de grandíssimo porte, fica gigante. Ou seja, eu estou num lugar onde árvores de grande porte se desenvolvem. Mas aqui não se desenvolve porque temos uma característica de degradação no solo. Então, como eu tenho uma característica de degradação, para eu começar esse plantio dessa área, se eu quero começar com plantas, como é o caso da mangostão, rambutã, que é o que a proprietária deseja, e plantas medicinais exóticas, como o caso da melaleuca, titri, né? E outras plantas que a gente vai plantar aqui também, como a noz moscada. Então, a gente precisa avançar esse sistema, a gente precisa avançar essa sucessão. Nessa escala sucessional que eu tenho aqui, eu consigo ter goiaba, consigo ter pitanga, tá certo? Eu conseguiria ter uma goiaba porque eu tenho araçá. Então tem algumas coisas aqui que eu sei que se eu plantasse do jeito que está aqui, mesmo sem adubo, eu conseguiria produzir. Mas as plantas que eu quero plantar aqui, eu preciso avançar esse solo para poder ter um resultado. Se eu não fizer o avanço desse solo, eu não vou conseguir cultivar essas plantas aqui. Então, eu observo a paisagem e essa paisagem me dá indicações do meu planejamento, do que eu posso planejar fazer aqui. E se eu quero avançar rápido nessa área, eu vou ter que chegar com as muletas, como diz o Ernest, né? Com os insumos. Então eu vou chegar com alguns insumos para poder avançar mais rápido, e aí eu tenho um avanço mais rápido para poder ter as culturas que eu quero aqui. São culturas que eu não vou conseguir plantar por semente, como é o caso da noz moscada, do mangostão e do rambutã, porque eu não consigo ter sementes frescas nessa época do ano. Então eu só consigo ter mudas. E essas plantas também eu só vou plantar elas depois que a bananeira se desenvolver um pouco mais. Antes eu vou plantar bastante aipim, porque eu sei que elas precisam de alguma sombra para poder começar. Se elas vão chegar de muda, então ela no mínimo ela já tem que ter os aipins do mesmo tamanho das mudas, tá? Isso é um aspecto que eu venho aprendendo pessoalmente. Então, por quê? Quando você planta tudo ao mesmo tempo, com semente, por exemplo, você planta tudo ao mesmo tempo. O feijão de porco e o aipim vai crescer e as mudas vão acompanhar o crescimento dessas plantas e elas vão crescer em simbiose. Mas quando eu entro com uma muda que já é grande, então o ideal se eu for trabalhar aqui sem nenhuma irrigação, eu primeiro ter plantas crescendo antes aqui, como o aipim, o feijão, a glicídia, e só depois eu entrar com essas mudas em maior valor agregado, tá certo? Quando essas plantas já tiverem capacidade de proteger essas mudas, de estimular o crescimento delas. Então, minha gente, como vocês estão vendo, planejar uma agrofloresta não é algo assim absolutamente simples. Exige uma série de reflexões sobre as complexidades de uma agrofloresta e as complexidades do ambiente que você está implantando. Então eu apresentei para vocês algumas dessas complexidades, mas elas são inúmeras. Então, quando a gente está se desenvolvendo como consultor agroflorestal, é preciso que a gente aprenda a observar essas diversidades, né, do ambiente, para que a gente possa fazer um planejamento mais assertivo e a gente erre menos. Eu trouxe para vocês agora algumas dicas sobre como é que a gente pode conduzir esse plantio para que a gente erre menos, para que a gente tenha menos problema de perda de mudas, de sementes, de plantio, porque a gente desprende muita energia, recursos econômicos para poder fazer um sistema agroflorestal. Então é muito importante que a gente não erre nele, não erre muito, né? Mas algum nível de erro, por mais que você planeje, sempre vai haver. Você não tem como fugir dos erros, porque cada plantio é um aprendizado diferente. Cada plantio é uma combinação de variáveis diferentes. Então a gente está lidando com uma combinação de variáveis muito grande que torna eliminar o erro algo impossível, tá certo? Então você sempre vai estar observando erros que vão ser cometidos em cada implantação. Outro aspecto muito importante do planejamento,
já na implantação, é você planejar o manejo, a época do ano que você vai manejar esse sistema, os períodos que você vai precisar de manejo. Então, geralmente, né, a gente faz uma implantação bem feita, depois de 2 meses, 1 mês, 2 meses, a gente vai fazendo aquela primeira capina seletiva, né? Vai eliminando certas plantas que a gente não quer que se desenvolvam ali naquele ambiente, vai observando por que essa planta está se desenvolvendo ali, na medida do possível substituindo o espaço que ela está se desenvolvendo por uma outra planta que você queira que se desenvolva, né? Então, quando a gente está plantando, a gente já está pensando lá na frente. Quando é que vai ser o meu manejo? Que tipo de manejo eu vou estabelecer aqui, né? É um manejo para quantas pessoas executarem, tá certo? Porque aí eu tenho que chegar para o cliente. Ô cliente, você quer trabalhar uma área de 1 hectare? Olha só, você tem que ter funcionário, porque você sozinho você não vai dar conta. Ou então você vai ter que ter mais um funcionário, porque um funcionário sozinho não vai dar conta desse nível de manejo. Você tem certeza que você quer trabalhar com essa cultura específica dentro do seu sistema? E tem culturas que exigem mais manejo, que exigem mais presença de equipe. Então não adianta a gente chegar para o cliente, bora plantar, bora fazer isso e aquilo, fazer e acontecer, salvar o mundo, e depois o cliente diz, eita caramba, pô, eu não dou conta de manejar isso aqui, de manter esse sistema. Então é muito importante que a gente também traga para o cliente o aspecto de que o manejo, ele é 95% da atividade agroflorestal. 95%. A implantação, apesar de ser muito trabalhosa, ela é feita uma única vez, se ela for bem feita, tá certo? Então, isso é muito importante de ser trazido. Esses são os aspectos do planejamento para o cliente, coisas que eu julgo importantes. Aí vem o outro aspecto, que é o planejamento para o consultor. O consultor, como é um profissional autônomo, então ele precisa, muitas vezes, estar atuando em mais de uma propriedade ao mesmo tempo, e em mais de uma implantação ao mesmo tempo. Então, quando você consegue desenvolver seu método como consultor de trabalho, você consegue estabelecer etapas de trabalho onde um motor pode se deslocar de uma área para outra, uma equipe pode se deslocar de uma área para outra, e você tenha vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, cada um em um momento diferente. Então é por isso que o planejar é muito importante, não só para o cliente, mas também para o consultor. Então galera, é isso aí, ó, diretamente no canteiro aqui, para a gente poder falar sobre planejamento. Porque a gente falar sobre planejamento agroflorestal num quadro é uma coisa, é importante, tem vários aspectos que a gente pode dizer. Mas de um modo geral, como aqui o nosso tempo é curto, e aqui eu quero passar apenas algumas ideias para que as pessoas que estiverem nessa caminhada possam ir evoluindo mais rápido, então a gente vai trazer alguns aspectos gerais, né? Então, o primeiro aspecto agora que eu queria trazer para vocês sobre a importância do planejamento para a atividade do consultor, é que na atividade do consultor, quando ele não se planeja dentro das suas atividades, ele não sabe o cronograma de atividades que ele vai ter que seguir. Então, para o consultor é muito importante que todos os trabalhos que ele esteja fazendo estejam numa planilha. Em que momento, em que etapa da execução desse planejamento ele está, né? Qual é a etapa, quantas pessoas ele precisa na equipe para poder trabalhar, porque assim ele pode estar trabalhando em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, 2 ou 3 equipes trabalhando concomitantemente ao mesmo tempo, porque num lugar ele está fazendo o começo da plantação, da implantação, que é esse caso aqui, de balizar, começar a abrir os buracos, preparar uma adubação, fazer a preparação de solo, né? Em outro lugar ele já pode estar plantando, porque ele já está com essa etapa aqui superada. Em outro lugar ele já pode estar finalizando, organizando matéria orgânica, fazendo os plantios de entrelinha. Então você não precisa, se você tem um planejamento bem organizado, se você sabe quanto tempo você leva em cada etapa desse processo, por metro quadrado, sempre eu vou trazer essa informação, você tem que saber por metro quadrado, aonde é que você, como é que
que você vai conseguir plantar, quanto tempo você vai levar e quanto custa. Então, se você traz esse aspecto de cronograma de tempo e cronograma financeiro, você sabe um alto grau de precisão quanto tempo aquele trabalho vai levar e quanto ele vai custar. Obviamente que se der uma chuva muito forte, como deu agora em dezembro, no final do ano aqui na Bahia, a gente não tem como prever, tem que parar tudo mesmo e esperar que o caos baixe, né? Então tem motivos de força maior que não adianta a gente brigar contra eles, mas o planejamento ele não serve para ser preciso, ele serve para te dar uma perspectiva de tempo e uma perspectiva financeira. Logo, sem ele, você não consegue ter com assertividade uma perspectiva de tempo nem de dinheiro. E ao mesmo tempo também você ficar preso ao planejamento sem nunca sair dele, aí você fica preso à perspectiva da parálise, querendo todas as variáveis se encontrem numa posição perfeita e não consegue startar a sua execução. Então, gente, quando a gente está planejando também um outro trabalho que o consultor geralmente acaba abraçando dentro dessa etapa do planejamento é o conseguir determinadas mudas, né? Como por exemplo a muda de banana. Nesse plantio aqui que vocês estão vendo, a etapa seguinte que a gente vai respeitar de planejamento é o plantio da banana. Então eu vou plantando por etapas, porque eu planto várias áreas ao mesmo tempo. Então agora, nesse momento, só agora em janeiro de 2022 a gente já está chegando a 3 mil metros quadrados de plantio. Então você planejar uma área de 3 mil metros quadrados, parece que é pequeno, mas 3 mil metros quadrados de agrofloresta é bastante coisa para se plantar em 20 dias, como a gente tem feito. Mas a gente consegue fazer isso porque a gente vai fazendo por etapas e a gente tem contato com os fornecedores de, por exemplo, muda de banana, que é a etapa aqui seguinte, né, que inclusive eu tenho uma rede de fornecedores de muda de banana. Então uma hora um tem, outra hora ele não tem, mas aí o outro tem. E aí eu sei quem que tem muda de quê, e a partir disso eu vou montando meu mix de plantio e vou dizendo, olha fulano, preciso de 200 mudas de banana assim, assim, assado. Então, por exemplo, aqui vão vir 30 mudas de banana da terra, mais um outro percentual de banana prata, banana d'água, banana de mesa, né, que é aquela banana da China, e possivelmente vão vir umas pratas BRS também. Então eu, nesse momento da etapa do meu planejamento aqui, eu estou organizando a vinda das mudas para cá, porque a logística, o planejamento logístico é certamente para o consultor agroflorestal a etapa mais desafiadora, é a logística. Como é que você chega com um insumo no seu canteiro? Como é que você chega com uma determinada muda, com uma muda de banana, que geralmente é uma muda pesada, né? Não é em todo lugar que a gente consegue muda de banana por tubete. Mesmo a muda de banana por tubete, o ideal é a gente fazer ela crescer para depois transplantar para o canteiro. Não dá para pegar ela pequenininha e transplantar para o canteiro, ela demora muito para desenvolver, né? Vai ter várias exigências para se desenvolver bem, que nem sempre a gente consegue. Aqui mesmo vai ser um canteiro sem irrigação, então tem que estar no meu planejamento. Estou em pleno mês de janeiro, que é o período mais seco do ano aqui onde eu estou, no sul da Bahia. Então, mesmo assim eu vou plantar a banana. Por quê? Porque eu sei que a banana, mesmo seco, quando eu cavo esse buraco aqui no fundo, está úmido. Eu vou fazer esse plantio de tal maneira que essa muda vai resistir até o momento que as chuvas melhorarem lá no final de fevereiro, março. Então a gente já planta desde agora para quando a chuva chegar, a raiz dessa bananeira já está formada e ela tem um rápido crescimento após a chegada da chuva. Então tudo isso está no meu planejamento. Então nessa etapa que eu vou fazer, se eu vencer todas as etapas desse plantio, aonde eu não preciso ter irrigação nem chuvas para poder fazer ele, e a chuva não cair, eu vou começar a abrir uma etapa seguinte. Porque aqui também é uma área de 9 mil metros quadrados, mas eu não vou sair plantando os 9 mil metros quadrados porque eu sei da dificuldade logística para poder conseguir fazer isso. Então, como eu tenho uma grande dificuldade logística para plantar 9 mil metros quadrados de uma vez só, então é muito mais inteligente plantar por etapa e ir respeitando os períodos de chuva.
quando entra um período de chuva e a gente vê na previsão que essa chuva vai dar uma certa constância, a gente já entra plantando as mudas de árvores emergentes, madeira de lei, por exemplo, juntamente com o aipim, juntamente com feijão de porco, feijão andu e algumas frutas, principalmente de semente, né? Aqui onde eu moro existem viveiros de árvores nativas, existem muitos projetos para restauração da Mata Atlântica. Eu estou numa região de Mata Atlântica, então eu conheço esses projetos e eu vou até eles fazer pedidos de mudas e ver o que eles têm, porque são mudas de alta resistência para se plantar em qualquer época do ano. Então, basicamente, quando eu boto isso no meu planejamento, eu consigo fazer um planejamento de trabalho continuado, de modo que eu não paro, mas ao mesmo tempo eu não planto tudo de uma vez. Eu planto de uma vez aquelas plantas que essa época do ano vão ter uma boa resistência, se der uma ou duas chuvas apenas, tá certo? Que é o caso das madeiras de lei, a banana e a glericídia e outras plantinhas mais que eu trabalho por semente também, que a gente vai fazer a inclusão nessa primeira etapa. Mas se eu terminar essa primeira etapa de 2.000 metros quadrados e não chover, eu vou começar a segunda etapa de 2.000 metros quadrados, tá? 2.200 mais ou menos, 2.300, porque aqui são 9.000 metros quadrados de área que a gente vai plantar. Então, é assim que a gente vai dando continuidade. E na hora que a chuva firmar, aí a gente aumenta a equipe e bota para correr o negócio para a gente aproveitar bem as águas. Então também tem esses fluxos, porque a gente não trabalha no escritório com um cronograma por computador. Ah, eu tenho que fazer tais atividades em um computador. Não. O meu computador é o clima. Eu vou processar os dados do clima e através desse processamento de dados é que eu vou ditar o ritmo de trabalho. Não adianta estar sem chover e eu estar com um monte de gente trabalhando aqui e aí a gente trabalha uma semana e depois fica parado, né? Então é melhor ir trabalhando mais paulatinamente, fazendo mais devagar e sempre, fazendo de uma forma mais bem feita. No momento que a chuva chegar, tá tudo prontinho, tudo bem feito, esperando a hora certa. E aí a gente faz o nosso tempo render e o cliente fica feliz com o resultado, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu demais. Quem tiver no Instagram, siga o nosso canal. Quem tiver no YouTube, se inscreva, dá os joias, né? Para poder continuar recebendo material, tá bom? E é isso aí. Valeu.